nações e dissipa as trevas. Abre os teus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer sim, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão conosco nesta noite de louvor ao nome do nosso Deus, ao Deus que nos tirou das trevas para a luz, o Deus que nos salvou em Cristo Jesus, que conquistou a salvação para nós com sua morte na cruz, e nós estamos vindo para adorar ao Senhor, como nós acabamos de cantar. Estamos aqui para a adoração ao nome do nosso Deus, que nos salvou e que nos dá a garantia de termos uma vida eterna em Cristo Jesus. Nós queremos mandar um grande abraço para os nossos irmãos Cláudia e Júlio, pelo aniversário dos nossos irmãos, que eles sejam ricamente abençoados nas suas vidas e que o Senhor os abençoe, os proteja, abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Gostaria de ler no Salmo de número 126, na palavra do nosso Deus, que nos diz assim: então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós estamos alegres, irmãos, de estarmos juntos, para podermos todos juntos participarmos deste culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você se unisse a mim nesta oração que vamos fazer nesse momento. Deus eterno, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e a nossa palavra é uma palavra de gratidão e de alegria por estarmos juntos nesse momento, Senhor. Já te agradecendo pelos irmãos que estão conosco, te agradecendo pela vida da Cláudia, te agradecendo pela vida do Júlio, Senhor, pelo aniversário dos nossos irmãos, pedindo bênçãos do Senhor para esses momentos que passaremos juntos aqui, e que tudo que fizermos, Senhor, o teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor. Toma as nossas vidas, toma a vida dos irmãos que estão conosco, participando deste culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, e todos os outros irmãos que sabemos participam conosco deste culto. Abençoa suas vidas, e que ao final desta celebração nossa vida esteja edificada e o nome de Jesus exaltado. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos irmãos, amigos, paz de Cristo. É um prazer mais uma vez estar aqui participando deste culto de louvor a Deus. Esse cântico que nós vamos estar entoando fala que entrego a Ti, Senhor, a nossa oração, como diz lá no Salmo 120, versículo 1, a segunda parte fala: clama ao Senhor e Ele me ouve. Que nós não sabemos pelo que você está passando, qual a sua angústia, qual a sua dificuldade, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Vamos estar adorando ao nosso Deus nesse momento, através desse louvor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei mal,
ouvidos, preciso receber a tua palavra e ela vai nos fazer vencer. Nós vamos, nesse instante, falar um pouco das coisas do Senhor e nós vamos abrir as nossas Bíblias. João capítulo 17, verso de 1 a 26. Presta atenção. Como nós aqui não podemos e não dispomos de fazer um período muito longo do culto, eu não vou ler o texto, são 26 versículos, eu prefiro que os irmãos abram nas suas casas o texto de João, capítulo 17, versos de 1 a 26. Ok? João 17, versos de 1 a 26. Nós vamos, antes de nós começarmos esta mensagem, nós vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, sabemos perfeitamente do poder da Tua Palavra. Tua Palavra é a verdade, Tua Palavra é poderosa, Tua Palavra, Senhor, faz coisas extraordinárias. E pedimos que esta noite, esta palavra, Senhor, que vai ser neste momento ministrada, ela alcance os corações, alcance as mentes, os ouvidos, que haja terreno fértil, que haja sede, fome dela, Senhor, no nosso meio esta noite. Abençoe-nos, ó Deus, de forma maravilhosa, através deste momento muito importante no culto, que é o momento em que nós vamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem a nos dizer esta noite. E eu te peço, Senhor, de forma muito específica, que Tu venhas a usar-me, abençoar-me e fazer-me boca de Deus, em nome de Jesus, amém. Como disse, irmãos, o texto é de João, capítulo 17, 1 a 26, que fala sobre a oração sacerdotal de Jesus, a oração do sacerdote, nosso único mediador, o único que faz mediação entre nós e o nosso Deus. Nós não precisamos de outro, nós precisamos apenas dele, e ele com certeza é o sumo sacerdote, e que com certeza continua intercedendo por nós de forma maravilhosa. Mas como eu disse, é uma oração maravilhosa que o Senhor fez, e João é o único evangelista que narra com muita propriedade, com detalhes e com riquezas de detalhes, essas últimas horas de Jesus antes de ser preso, condenado e morto. João, a partir do versículo do capítulo 13 até o capítulo 17, ele vai falar desse encontro que Jesus tem com seus discípulos e de momentos assim muito importantes, e Jesus narra, e João narra essa oração feita pelo Senhor, que tem uma importância muito grande. E o que Jesus Cristo fala nessa oração, o que Jesus Cristo pede nessa oração, é isso que nós vamos ver esta noite. Esta é a oração mais magnífica feita aqui na terra e registrada em todas as Escrituras. Sabemos que Jesus era um homem de oração, e muitas pessoas indagam, questionam, mas para que Jesus orava? Jesus Cristo era Deus, sim, mas Jesus Cristo era servo, 100% homem, 100% Deus, mas como servo ele orava. E muitos momentos que ele ficava sozinho, gastava noites de oração, mas esta aqui em especial, ela foi escrita, ela foi narrada, e nós estamos falando sobre essa oração, onde Jesus mostra ao Pai os seus profundos desejos antes do Calvário. Jesus abre o coração para o Pai, Jesus Cristo mostra os seus desejos para o Pai, em relação ao seu povo, em relação à sua igreja, em relação a todos nós. É uma oração simplesmente magnífica do ponto de vista teológico, do ponto de vista da preocupação, do carinho, do amor que Jesus tinha na época e continua tendo por nós, o seu povo. Quais são os profundos desejos de Jesus nessa oração? O que ele queria? O que ele desejava? É nisso que nós vamos meditar. É isso que eu espero que você fique atento ao que diz esta oração, porque Jesus Cristo orou por você.
orou por mim, orou por nós, orou por sua igreja e continua intercedendo por sua igreja nos dias de hoje. A sua intercessão não para, ele continua na presença do Pai, intercedendo por nós, e nós temos o sumo sacerdote que conquistou tudo isso na cruz do Calvário, o direito de ser o nosso único mediador, e nós não precisamos de outro. Você vai observar no versículo de número 3, o que diz o texto: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o primeiro pedido, o primeiro desejo sincero que Jesus Cristo fala com o Pai, é o desejo, é a vontade com que nós, o seu povo, o conheçamos. E ele sabe, e ele vai dizer aqui, que ele, Jesus Cristo, é a vida eterna. E conhecendo o Pai, conhecendo a Jesus Cristo de forma verdadeira, é garantia, com certeza, da vida eterna em Cristo Jesus, quando nós fecharmos os olhos, ou se porventura Jesus retornar e nós estivermos vivos. É uma súplica ao Pai, para que nós desejemos conhecê-lo. E como nós conhecemos a Deus, meus irmãos? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada foi escrita ao longo de todos esses anos por mais de 40 pessoas que Jesus Cristo mesmo escolhe e inspira a sua revelação, para que eles registrassem a revelação de Deus. E nós temos hoje em todo esse compêndio aqui a palavra de Deus. Infelizmente muitos acham e creem que aqui contém a palavra de Deus, mas nós não, nós cremos na inerrância da palavra de Deus. E aqui está dizendo que para conhecer a Deus, nós temos que nos debruçar na palavra, ouvir a palavra, temos sede da palavra, temos sede de Deus. E quando Jesus Cristo fala sobre isso, é no sentido de intimidade, no sentido de comunhão, no sentido de proximidade. Impressionantemente, Jesus Cristo, quando nos escolhe, e eu queria que você desse uma olhadinha no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14, Marcos 3, 13 e 14, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Agora presta atenção no verso 14. Então designou 12 para estarem com ele. Guarde bem essa expressão. Jesus nos chama para estarmos com ele. Observe como Jesus Cristo gosta de estar com a gente, gosta de proximidade com a gente, gosta de intimidade com a gente. E nós entendemos que essa intimidade você vai consegui-la na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, se moldando a esta palavra, querendo proximidade com Deus. E Jesus Cristo ora para que eles conheçam a Ti. O Senhor Jesus diz também que aquele que vê a Jesus vê o Pai, porque eles são a Trindade maravilhosa, Pai, Filho e Espírito Santo, tem uma harmonia extraordinária, meus irmãos. E é por isso que ele está dizendo isso. Ele quer, ele deseja, ele ora ao Senhor. Isso você pode ver aqui nas páginas da Bíblia, que o Senhor Jesus orou para que nós conheçamos, para que a gente tenha o desejo de ter proximidade, intimidade com Deus. E a Bíblia mesmo nos diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Ele quer estar no nosso lado, Ele quer andar com a gente, mas precisamos que a gente ande com Ele também, que a gente goste de andar com Ele. Isso é de suma importância para a vida da igreja, e é por isso que Ele está dizendo que a igreja precisa conhecê-lo, e se conhece Deus através da palavra de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, além do pedido
do desejo sincero, da súplica de Jesus Cristo, pedindo: Pai, eu peço para que eles nos conheçam, para que eles tenham intimidade conosco, para que eles desejem. Vocês viram que Jesus escolheu e disse: eu quero que vocês estejam comigo. E é importante que você também queira estar com Ele. É isso que Ele quer: intimidade, comunhão, proximidade. Os versos de 6 a 14, em segundo lugar, e você pode ver isso na sua Bíblia, Jesus suplica pela segurança dos discípulos e da sua igreja. Por quê? Aqui vai aparecer a segurança de quê? Segurança dos bandidos? Não sei. Que tipo de segurança é essa? Primeiro ponto é que os seus discípulos e a igreja fossem guardados do mundo, o mundo cosmos. O que significa esse cosmos? Que a Bíblia, quando fala lá no grego, o cosmos, ele está falando de um sistema mundano, que você deve conhecer bem, no sentido de ver como é que o mundo anda. Como é que o mundo anda? O mundo é violento, o mundo é mau, o mundo é injusto, o mundo é tudo isso que você vê aí. Então Jesus Cristo, ao interceder pela igreja, muito antes dela ainda se tornar igreja e o povo de Deus, no sentido de que ela venha depois do Pentecostes, o Evangelho cresceu. Ele já orava por nós, dizendo o seguinte: este mundo é terrível. Só Jesus Cristo viveu aqui neste mundo e disse essas palavras: eu venci este mundo, eu não fui moldado por este mundo. E o cosmos nada mais é do que um sistema que se opõe a Deus. Olha o verso 14, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Observe que o mundo, o sistema mundano, ele odeia a Jesus Cristo, ele odeia a sua palavra, e ele odeia todos aqueles que se levantam e não se moldam a este mundo. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, 1 e 2, diz assim: não vos conformeis com este século. Conformar, ou seja, tomar a forma de. Jesus Cristo está pedindo e falando: Senhor, guarda-os do mundo, guarda-os do mundo, que a própria palavra de Deus afirma: o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus também tem preocupação com os bombardeios do nosso adversário, do nosso inimigo, que visa a todo tempo, obviamente sem qualquer possibilidade de vitória, e contra a igreja de Deus. E a igreja de Deus nada mais é do que um presente que Deus deu para o seu filho. Então, sabendo que ele não pode ir contra o filho, ele vai contra a igreja, e o mundo vem contra nós, porque o mundo nos odeia. E por isso que nós não podemos falar, digamos assim, falar ou andar da forma como o mundo anda, mesmo estando no mundo. E Jesus Cristo diz: eu peço, Pai, que não os tires do mundo, porque nós temos que viver nesse mundo, irmãos, como Paulo diz, como luzeiros no meio das trevas. Ou seja, quando você olha para o céu e você vê as estrelas brilhando durante a noite, Paulo está dizendo que nós, os crentes, os filhos de Deus, devemos ser assim. No meio desse mundo de trevas, desse mundo caótico, nós precisamos brilhar, para que as pessoas vejam na nossa conduta, na nossa forma de ser, na nossa forma de conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos entender o que é brilhar. Não brilhar a nossa própria luz, porque nós não temos, mas a luz de Cristo. Peço que não os tires do mundo, mas os livres do mal. E o mal qual é? É um mal que se levanta contra nós através do nosso mundo. A Bíblia registra, irmãos, em Colossenses e depois em Timóteo, alguém que participou do ministério de Paulo, chamado Demas. E Colossenses diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Está lá em Colossenses 4,14. Quando Paulo vai se referir a Demas,
Em 2 Timóteo 4,10 ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. O Demas, que era companheiro de viagem, tinha abandonado tudo, apostatado, largado tudo, porque amou o presente século, ou seja, se moldou a este mundo. Por isso é que o Senhor Jesus ora por nós, ora pela igreja, para que Deus nos guarde de todo o mal, de toda essa influência desse rolo compressor mudando, para que a gente não se molde aos pensamentos, à forma, ou seja, o modus vivendi deste século, ou desta forma do mundo proceder jaz no maligno. Em terceiro lugar, irmãos, nos versos de 15 a 20, Jesus Cristo suplica pela santidade dos discípulos e da igreja. Em oposição à santidade, de novo aparece o mundo, porque o mundo, ele bombardeia os crentes para que se desviem e para que não vivam uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida que honre ao Senhor. Pelo contrário, Jesus deixa bem claro que quem santifica o crente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo diz aqui: santifica-os na verdade. Olha o que Jesus pede: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele é o instrumento da nossa santificação, irmãos. Ele é o instrumento. Então, crente precisa ter apego às Escrituras, crente precisa amar as Escrituras, porque ali está a palavra de Deus, Deus querendo falar com você. Um dos grandes desafios, irmão, da nossa atualidade é lutar para defender as Escrituras dos ataques da mídia e até mesmo de muitos religiosos. Ontem, um pastor aqui mesmo de Niterói postou uma declaração de um pastor antigo de uma outra denominação. Eu não vou citar o nome de nenhum deles, mas que ele mostra este homem que um dia acreditou na inerrância das Escrituras. Inerrância é o seguinte: inerrância, ou seja, a Bíblia não tem erro. E hoje este homem se levanta para dizer: eu não posso mais acreditar que a Bíblia não tem erro. A Bíblia tem erro. Entendam isso. Estamos diante de um desafio em que o mundo está com suas mãos dizendo o seguinte: este livro não é verdadeiro, não é a palavra de Deus, é escrito por homens. Realmente é escrito por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Citando um outro teólogo dos nossos dias, ele diz assim: hoje somos chamados de geração Coca-Cola, geração internet, geração shopping center e também a geração analfabeta de Bíblia. Geração analfabeta de Bíblia. Nesses tempos de coronavírus, e muito se fala sobre anticorpos. Toda doença nós precisamos ter anticorpos para combater a doença. E é por isso, meus irmãos, que nós observamos um número enorme de crentes fracos na fé. Por quê, irmãos? Porque não tem contato com a Bíblia. Infelizmente nós vemos hoje pessoas que às vezes não sabem nem abrir os livros da Bíblia, ou onde estão os livros da Bíblia. Muita gente duvidando da palavra, muita gente duvidando de que Jesus Cristo realmente morreu, muita gente duvidando que Jesus Cristo vai voltar. Ou seja, estamos vivendo um tempo de apostasia, irmãos. Mas Jesus Cristo orou por nós. Jesus Cristo orou por seu povo, orou por sua igreja, orou por cada um de nós, para que Deus tenha compaixão de nós, para que Deus olhe para nós e não deixemos com que nós venhamos a olhar para onde nós não temos que olhar, para que não sejamos seduzidos pela linguagem do nosso adversário,
e para que a gente se mantenha de pé, porque é o Senhor que nos mantém de pé, não somos nós mesmos, é o Senhor. Diz a Bíblia sobre Noé que Noé andava com Deus. Diz a Bíblia sobre Moisés, em Hebreus, afirma que ele preferiu ser maltratado a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. A Bíblia fala sobre Daniel, que os presidentes e sátrapas procuraram algo para acusar a Daniel e não encontraram. É desse tipo de pessoas que Deus está mostrando que é possível sermos no meio desta sociedade corrupta e jaz no maligno. E Jesus Cristo está orando por nós. E o autor de Hebreus ainda diz que são homens dos quais o mundo não era digno, e da fraqueza tiravam forças. Isso é milagre, irmãos. Só o Senhor, na sua intercessão diária por nós, o nosso único mediador, que orou na oração sacerdotal: Pai, livra-nos do mal, dá força a eles para que eles não sejam seduzidos por este mundo caótico, para que nós tenhamos uma vida de santificação e honra ao nome do nosso Deus. Jesus Cristo orou por nós para que tenhamos vida de santidade, gente que Ele chama de feliz, de bem-aventurados, os humildes de espírito e aqueles que choram porque reconhecem o seu pecado e que são pecadores que precisam diariamente da graça de Deus. E em último lugar, irmãos, nos versos 11, 20 a 23, Jesus Cristo ora pela unidade da igreja. Aqui Jesus não está falando de ecumenismo, por favor. Ele não está falando de ecumenismo, nem unidade denominacional, não que isso não seja importante. O ecumenismo não, mas a unidade denominacional, sim, mas Jesus aqui não está falando disso. Ele está dizendo que para que eles sejam um assim como nós. Quando nós vamos olhar um pouquinho sobre essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles conviveram numa intensa harmonia. Intensa harmonia. E é isso que Jesus Cristo está pedindo ao Pai: que a minha igreja, que o meu povo seja conhecido pela sua unidade. E a unidade, meus irmãos, o que provoca isso é o amor entre nós, unidos no serviço cristão. Precisamos viver em harmonia, meus irmãos. Agora, eu fico pensando, por que Jesus faz esse pedido ao Pai? Para que eles sejam um. Quando você vai ler os evangelhos, você vai ver lá que os próprios discípulos ou os apóstolos, eles viviam em disputas para ver quem era mais importante. E um dia a mãe de Tiago e João teve a audácia de procurar Jesus para pedir que no reino dele eles colocassem um do lado direito e do lado esquerdo do seu reino. Ou seja, ela ainda não entendia absolutamente nada do que era o reino de Deus. Então o Senhor Jesus está falando: Pai, por favor, coloca no coração da minha igreja o desejo de viverem unidos. O desejo de viverem unidos. Eu cito aqui um teólogo chamado Thomas Brooks, que ele diz o seguinte, presta atenção: a discórdia e a divisão não condizem com o cristão algum. Não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha a afligir outra é contrário à natureza da ovelha. É como um lobo perseguir a ovelha, mas ovelha perseguir a ovelha não, irmãos. Isso não é da natureza de ovelha. Deu para entender? Jesus Cristo ora pela nossa unidade, e a visão de união aponta para o quê? Para o evangelismo. Porque ele disse, como dizer o seguinte, Jesus Cristo ora e fala assim: para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, as pessoas vão observar na igreja que não há disputas, que não há briga, que não há interesses. Ah, pastor, mas isso é uma utopia, pastor. Nada relacionado a Deus e a sua palavra pode ser relacionado a utopia, irmãos. Me perdoe, porque eu creio na Bíblia e acredito no Deus dessa palavra. Eu creio que o amor de Deus através do Espírito Santo pode invadir a igreja, e nós vivemos de tal maneira unidos que a nossa
vizinhança vai observar isso. Não há melhor evangelização do que uma igreja viver em união. Nisto vos conhecerão que sois meus discípulos. De que forma? Se tiverdes amor uns pelos outros. Nisto, o amor pela unidade. Já pararam para pensar nessa oração, meus irmãos? Já se imaginaram nessa oração? Jesus Cristo gastou um tempo, está registrado. Leia. Nós não podemos ler o texto todo, porque nós aqui temos um tempo. Mas leia esse texto, desafio você a ler o texto com calma, meditando nesse texto e ver o que Jesus Cristo pede, suplica ao Pai, para que nós o conheçamos, para que a gente tenha intimidade com Ele. Jesus pede ao Pai para que o mundo, para que Deus nos guarde do mundo, da influência mundana. Jesus pede ao Pai para que nós tenhamos uma vida de santidade diante de Deus. E Jesus Cristo também pede ao Pai pela sua igreja para que nós vivamos e sejamos um povo unido, uma igreja unida, que a IPNA seja uma igreja unida, que nós possamos jogar barreiras no chão, jogar tudo no chão em nome de Jesus e por causa dele, porque ele orou por nós. Aí eu te faço uma pergunta muito séria, que diz assim: você está dizendo amém para essa oração? Porque toda oração nós devemos concordar com ela ou não, dizendo amém no final, certo? E você concorda com a oração do nosso Senhor, do nosso Deus? Você diz amém a isso? E se você diz amém, em que nós temos contribuído com isso, irmãos? No sentido de andarmos juntos, no sentido de sermos unidos, no sentido de sermos santos diante desse mundo caótico. É tudo para você pensar. Jesus Cristo orou por nós. Jesus Cristo intercede por nós, porque Ele nos ama. Ele quer a gente perto dEle, mas Ele quer que você também queira estar perto dEle. Eu espero que esta oração de Jesus tenha mexido com você, tenha, digamos assim, esteja mostrando a você algo extraordinário para que a sua vida seja diferente, para que você encare a vida cristã cada dia mais de forma diferente, dentro do que a palavra de Deus está nos dizendo. Que Deus te abençoe e que você diga amém, amém, a todos esses pedidos, e que isso se torne realidade na nossa vida, na vida desta igreja, na vida do povo de Deus que está nos acompanhando esta noite pela internet. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor, amém. Senhor, amor, a mente.
digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Meus amados irmãos, queridos que estão conosco nesta noite de adoração ao Senhor, digno é o Senhor, único, digno de adoração. E eu espero que entre nós existam verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós agradecemos a todos os que estão conosco esta noite, nos acompanhando pela internet. Deus dispense graça, estenda a sua mão de poder, a sua mão direita sobre sua vida. Agradecemos aos nossos irmãos que estão conosco mais uma vez aqui, possibilitando a realização desse culto. Agradecemos mais uma vez pela vida de Cláudia em julho, pelo aniversário dos nossos irmãos. Recebam todos um abraço, recebam todos o desejo sincero para que todos tenhamos uma semana muito abençoada. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar nesse momento, logo após recebermos a bênção do Senhor. Pai bendito, digno é o Senhor, digno, porque foi Ele, Senhor, que cumpriu a justiça do Pai, que morreu no nosso lugar, que pagou o preço, pagou nossa dívida, venceu a morte, subiu aos céus e com certeza voltará para buscar a sua igreja. Que esta noite, ó Deus, todos nós, depois de ouvirmos a sua palavra, possamos não só dizer amém para a oração sacerdotal, mas que nós possamos ter participação em tudo aquilo que o Senhor Jesus pediu ao Pai pela sua igreja e por nós. Abençoa o teu povo, abençoa a vida de Cláudia e de Júlio, Senhor, dando saúde, dando ânimo, dando força, bênção do céu sobre a sua vida, suas vidas, e todos aqueles, ó Deus, que nos acompanham esta noite, ou que no determinado momento vão, Senhor, participar deste culto, e que o Senhor Jesus fale poderosamente a esses corações. Obrigado a Deus, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador. Amém e amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja do Senhor Jesus espalhada por toda esta terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.